Olá, cancerianos! Tudo bom com vocês? Vamos para a leitura do signo de Câncer, signo solar, ascendente, lunar, do dia 3 a 9 de junho de 2019. Essa é uma leitura de direcionamento, aconselhamento, ok? Não substitui a leitura particular. Então, se você tem aspectos aí na sua vida particular e você deseja ter uma clarificação, um conselho, ou de uma forma divinatória, é indicado uma consulta particular, tá bom? Aí tem sempre o telefone para vocês entrarem em contato para maiores informações. Mas vamos ver aqui que vem para Câncer, né? E para vocês terem mais clarificações, mais mensagens extras, vocês também podem estar assistindo ao vídeo do seu signo ascendente. Vamos lá ver Câncer. Ai, câncer, sempre na sofrência, né? É diferente, vamos lá. Bom, o câncer tá tentando se adaptar a alguma situação aí, tentando ter jogo de cintura, pensando assim. Olha, eu vou fazer o meu melhor para que as coisas fluam melhor, para que eu consiga lidar com essa situação de uma maneira com positividade, dando o que eu posso ali, me adaptando, muitas vezes passando por cima de mim mesmo, muitas vezes fazendo com que, me adequando, né? Quando a gente tenta se adequar a alguma situação, a gente tem duas questões. Se for por uma situação que vá te favorecer, que te deixe bem também, é indicado, porque nós temos que se adaptar a certas situações também, as pessoas, enfim, para ter uma convivência ou até para uma situação fluir de uma maneira mais positiva. Mas quando a gente vem numa situação de se adequar e passando por cima de nós mesmos, aí já não é muito legal, né, canceriano? Então é interessante que vocês venham com uma energia aí de flexibilidade, sim, o que é muito favorável em alguns aspectos, mas você precisa ver até onde vai essa sua flexibilidade, se você não está realmente passando por cima aí dos seus desejos, das suas vontades, né, se doando demais, fazendo com que, né, você está perdendo às vezes a sua identidade. Mas para o final da semana nós temos o aspecto do 7 de espadas. O 7 de espadas é uma carta que fala muito de segredos, né? Segredos descobertos, mentiras vindo à tona. É uma carta que fala de um segredo de uma forma geral, às vezes fala da gente ficar mais introspectivo, da gente guardar situações ali pra gente, situações que às vezes são necessárias ser guardadas, situações que às vezes também pode estar falando no aspecto de, realmente principalmente coisas que eu sempre falo pra vocês, é aquela coisa do segredo, boca fechada, não ficar... Hoje nós estamos vivenciando uma época que as pessoas falam demais da própria vida, expressam demais, a rede social está muito fácil, ali, muito suscetível a você dar sua opinião, a você expressar tudo que está acontecendo, você briga com o namorado, com o parceiro, com o marido, você está triste, você expõe lá, você coloca uma música, você compartilha, você faz aquela que todo mundo fica sabendo, né? Então, o que a gente vê... Gente, muitas vezes, aqui, essa carta eu acho que ela vem mais com um conselho dizendo o seguinte: as tuas dificuldades, os teus problemas, as tuas dúvidas, as tuas questões pessoais, não compartilhe. Não compartilhe. Nem para amigos. Tem gente que a gente acha que a gente vai confiar, a gente vai ali... abrir o coração para, né, tentar amenizar alguma situação, para, né, um conselho de repente, e ali aquela pessoa acaba se deitando e rolando em cima das nossas dificuldades. Tem gente que às vezes tem digamos assim, esse lado sádico, assim, né, de às vezes posa de amigo, posa de bom conselheiro, mas é aquela pessoa que tá só esperando você dar o primeiro tropeço mesmo, né? Então essa carta ela vem lembrando para vocês sobre guardar o segredo. Você tá com algum problema? Tente você resolver. Não fique compartilhando os seus problemas, não fique compartilhando as suas mazelas, não fique compartilhando aí das coisas que não dão certo para você. E principalmente as coisas que dão certo e as coisas que você quer fazer dar certo. É um momento de segredo, é um momento de guardar aí com vocês as situações para que vocês possam resolver sozinhos. Conselho da semana, influência positiva. Nós temos a carta da morte.
Esse arcano maior da morte é uma carta que fala de transformação, né? Então, dependendo, e para alguns, para muitos de vocês, aqui vem pedindo uma necessidade de uma transformação de um sentimento, transformação de uma atitude, encerrar coisas que são necessárias, que já tá velha, que já tá ali, né? Que passou da data de validade, vocês muitas vezes têm mantendo, vocês vêm tentando se adaptar, vêm tentando ali fazer com que aconteça, mas às vezes vocês estão guardando aí sentimentos que já não está interessante para você. Então essa carta, ela vem falando assim, tem coisas que já não te servem mais, é momento de abandonar, é momento de deixar, é momento de fazer, transmutar isso daí, ou de repente mudar, né? A carta de uma transformação, ela nunca às vezes vem de uma forma positiva para alguns, né? Ela vem às vezes de uma forma um pouco mais dolorosa, mas a partir de transformações, é igual mais ou menos quando nós passamos por um momento de catarse, né? Quando estamos em... depois vocês podem até pesquisar. Catarse é quando a gente está em expansão de consciência e aí vem um monte de coisa ali do passado, crenças limitantes, coisas. E muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas tá uma porcaria. Parece que quando eu comecei a fazer, comecei a tentar melhorar nesse aspecto de consciência, as coisas estão piorando. Na verdade, a limpeza que é feita. A limpeza muitas vezes vai te trazer, porque você precisa olhar aquilo de frente para você sentir de uma outra forma. Então essa maturidade que precisa ser feita aí para câncer, para que possa estar se transformando de uma maneira positiva. Por mais que seja dolorido, por mais que seja às vezes complicado, é o momento de transformação. Agora aqui vem falando do aspecto negativo, vem a Rainha de Ouros. Rainha de Ouros, quando vem no aspecto negativo, fala desse nosso apego, né? Quando a gente é apegado a alguma coisa, quando a gente tem ciúmes, quando a gente tem aquela sensação de possessividade, aquela sensação de não conseguir largar, não conseguir desapegar de certas coisas, de não ter segurança também, porque quando a gente não desapega, quando a gente tem esse apego com certas situações, com crenças, com atitudes, seja lá o que for, mostra a nossa fragilidade em desapegar, né? Então aqui vem falando, canceriano, que você precisa estar observando aí como que tá começar a tratar esse desapego de uma forma mais intensa, né? Começar a colocar isso para fora de uma maneira mais constante, para que você não fique aí agarrado às vezes a pessoas ou situações ou até atitudes suas mesmas, que vem te trazendo aí, na verdade, perdas para você mesmo, tá? Influência da semana, 3 de espadas. 3 de espadas a gente sabe que é a carta, né? A gente sabe que não é muito interessante essa carta. É uma carta de frustração, decepção. Olha, o que eu posso dizer para muitos de nós, né, cancerianos, que tem situações que às vezes a gente tenta se adaptar, que a gente tenta fazer o melhor, que a gente dá ali, faz o possível e o impossível para dar certo. Né? A gente tá dizendo, mas eu tô me esforçando, eu tô até cedendo de um lado, fazendo de um jeito, fazendo de outro, sabe? Tô andando na corda bamba e as coisas não fluem, isso não dá certo, isso não sai do jeito que eu queria, né? E a gente acaba se frustrando. Mas o que acontece? Às vezes é necessário uma mudança radical, uma transformação mesmo. Às vezes não é ficar se adaptando, às vezes não é ficar, né, tentando fazer que as coisas aconteçam de uma maneira que favoreça muito mais, às vezes, o externo do que te favorece. Então, às vezes, essa revolução que precisa ser colocada aí para câncer estar ali se renovando, para câncer estar curando situações de decepção, situações de frustração, situações que você fique chateado, que vem deixando você chateado. A intensidade, câncer é água, e é um signo de água mais, digamos assim, mais profundo, né? Com relação ao lado afetivo sentimental. Eu digo afetivo sentimental não só questões de relacionamento, né? Afetivo, né? Parceiros e parceiras. Eu digo afetivo de todos os aspectos de como a gente vê a vida, de como a gente sente. Então a gente precisa, mas também o elemento mais receptivo. E por nós sermos o elemento mais receptivo, então a gente sente com mais intensidade, a gente recebe as coisas com às vezes um ariano receberia mais, né, com uma barreira ali na frente, o capricorniano colocaria ali um escudo meio que na frente, tipo, aqui bate, aqui volta, não em todos os casos, mas em geral. Não, canceriano
sabe, recebe aquilo, é receptivo. Então a intensidade também é muito maior. Então a gente precisa começar a blindar, a se transformar, inclusive as coisas que não são positivas em coisas negativas, assim como ter fluidez igual ter uma água, né? Igual esse elemento poderosíssimo que é a água. Então a gente precisa ser mais fluido para, assim como vem, a gente limpa e joga fora. O conselho da semana, nós temos aqui o nosso pajem de espadas. O que o pajem de espadas pede? Atitude, ação, verdade, comunicação, pensamento rápido, racionalidade, né? É não ter medo, às vezes até tomar algumas atitudes ali mais bruscas mesmo, para que as coisas se transformem, cortar situações aí que realmente está... até pode ser sentimentos seus, mas que você precisa estar cortando, tendo racionalidade ali para resolver. Não ficar ali sofrendo, sabe, tentando se adaptar, tentando fazer das tripas coração para que dê certo, e às vezes não é para dar certo, às vezes é para você realmente cortar e você modificar completamente, transformar aí. Então transforme sentimentos essa semana, se transforme. É uma semana que fala muito do aspecto de comunicação, é uma semana que fala para colocar para fora assim sentimentos que às vezes estão te causando uma certa incômodo, uma certa dificuldade, mas eu não digo de compartilhar com outras pessoas, tá? Eu digo mesmo no aspecto de você colocar isso pra fora de uma maneira que você se cure, que você corte, que você resolva. Até porque esse conselho da semana aqui, esse pajem, ele fala pra gente ter um pouquinho de atenção com fofocas e mentiras, tá? Então é aquela velha história, tá? Pode ser que vocês estejam sob influência de uma situação dessa, ou pode ser que pessoas que às vezes vocês vão se aconselhar e vêm aí só pra atrapalhar, tá? Então é uma semana de mais silêncio e bastante transformação pra Câncer. Ficamos daqui com essa leitura, nos vemos no próximo vídeo. Beijo de luz!